A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos meditar no Salmo 17. Antes de começarmos a meditação, essa meditação é uma oração em que Davi se encontrava em perseguição por muitos dos seus inimigos. Não existe uma certeza em relação ao momento em que Davi escreveu este salmo, mas os estudos teológicos indicam que é possível que esse seja o período em que ele estava sendo perseguido pelo rei Saul, que ao saber que Davi havia sido ungido para ser o seu sucessor, o perseguiu. E essa história da perseguição de Davi está registrada no primeiro livro de Samuel, nos capítulos 18 a 26. Então, o que Davi pede neste salmo é que o Senhor o proteja dos seus inimigos e que o Senhor cuide dele como se ele fosse a menina do olho de Deus, como se ele fosse uma alma preciosa para receber o cuidado de Deus. E neste salmo, nós veremos que em nenhum momento Davi subestima os seus inimigos. Ele reconhece que os seus inimigos têm força e que ele está numa posição de fragilidade. Mas, e aqui está a beleza do Salmos 17, ele confia na superioridade e na grandeza de Deus. E ele confia na justiça de Deus, a ponto de pedir a Deus que o guarde como a menina do olho dele. Neste salmo, Davi revela a confiança que ele tem de que Deus é realmente o Criador, de que Deus tem nas suas mãos o poder de decretar os tempos de todas as coisas na vida do cristão e que a perseguição que ele passa tem um propósito. Ele não pede para que Deus o remova da perseguição. Ele pede que, no meio dessa perseguição, ele seja julgado por Deus e o perseguidor também, os perseguidores, os inimigos também. E quando Davi pede que ele também seja julgado por Deus, ele mostra que ele sabe que ele também pode ter alguma coisa que precisa de correção. Mas Davi tem confiança de que o seu comportamento, as suas palavras, as suas ações e o seu proceder estão de acordo com a vontade de Deus. E é por isso que ele compara a situação dele com os inimigos dele e ele diz: Deus, julga essa situação com a tua justiça. Então ele pede que Deus faça o julgamento de acordo com a justiça do próprio Deus, porque a justiça do próprio Deus é que é correta, perfeita e absoluta. Então, o ensino desse salmo é: não subestime os teus inimigos. De fato, eles também têm força. Mas saiba que maior do que todos eles e do que a força que eles possam ter, você é a menina dos olhos do Deus Todo-Poderoso que te guarda e te cuida. E é Ele que julga a sua vida e a dos seus inimigos. Ninguém tem o direito ou o poder de julgar a tua vida. Somente Deus pode realizar o julgamento correto, perfeito
e absolutamente justo em relação a você e aos seus inimigos. Então, ande na correção, respeitando e temendo ao Senhor, honrando ao Senhor, e mesmo diante da perseguição dos teus inimigos, coloque essa situação diante do Senhor, porque Ele é poderoso para realizar o julgamento correto. Se você estiver sendo perseguido para o seu aperfeiçoamento, então Deus realizará o julgamento correto dos seus inimigos e também de você. Mas se você estiver sendo perseguido de maneira injusta, Deus vai realizar o julgamento e vai lançar a sentença dele como juiz que ele é. E os seus inimigos serão abatidos pelo próprio braço do Senhor, porque é Ele mesmo que faz justiça pelos seus filhos e pelos que confiam nele. Então vamos à leitura aqui do Salmos 17. Essa foi uma introdução para entendermos que é uma oração em que pedimos a proteção contra os nossos inimigos e pedimos que o Senhor nos guarde profundamente de todo mal, como a menina dos olhos dele. Vamos ler aqui, Salmos 17, verso 1. Ouve, Senhor, a justiça. Veja que Davi já começa dizendo, ouve, Senhor, a justiça. Quando ele pede a justiça, ele pede que seja ouvida a justiça, tanto em relação aos seus inimigos, quanto em relação a ele próprio. Ele fala, ouve, Senhor, a justiça, e atende ao meu clamor. Davi estava clamando. Clamar é mais do que orar. Quando nós clamamos, nós estamos gritando por socorro. O clamor é um grito, pedindo a Deus que, por favor, responda rapidamente, porque o sofrimento está grande. Então ele vem e diz aqui, ouve, Senhor, a justiça e atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Então Davi, ele vai até Deus e fala, eu estou orando com verdade. Eu estou dizendo tudo o que está acontecendo comigo de forma sincera. Eu não estou enganando em nada daquilo que eu peço ao Senhor. Vemos no versículo 1 que Davi tem clamores, situações de dor que ele está passando e que ele pede por socorro rápido de Deus, e ele também está orando por outras coisas. Muitas vezes o cristão passa por esses momentos de oração. Tem algumas questões na nossa vida que são muito urgentes, que a dor está muito grande, e nós, nessas questões, clamamos, dizemos, Deus, nesse ponto da minha vida, eu preciso que o Senhor responda rapidamente. O socorro precisa ser agora, porque a angústia, a aflição e a preocupação está realmente muito grande. E tem outras questões, quando nós oramos, que não são tão urgentes, em que nós, na mesma oração em que nós estamos fazendo o clamor por algumas questões, em outras nós dizemos, também atende a essa questão e também a essa outra, porque eu tenho colocado ao Senhor como meu propósito. Então Davi aqui, como todo cristão, está colocando diante do Senhor. Ele está pedindo a justiça, porque ele está sendo perseguido. E ele pede que essa justiça seja feita pelo Senhor, que Deus escute o pedido dele por justiça. Ele pede que Deus responda às questões pelas quais ele tem clamado, aquelas questões que ele pede que a solução seja breve. E ele pede a Deus, por último, que Deus escute também todos os demais pedidos que ele tem apresentado em oração
dizendo para o Senhor que tudo isso que eu tenho pedido, essas três coisas, que Deus responda, ouça a justiça, que Deus atenda às questões importantes pelas quais ele tem clamado e que o Senhor escute os pedidos que ele tem feito em oração, essas três coisas que ele pede, ele diz para Deus assim: eu estou pedindo essas coisas e tudo que eu estou falando com o Senhor, eu estou sendo sincero. Eu não falo com lábios enganosos. No Salmo 15, uma das características, existem 10 características para termos a presença de Deus, que estão descritas no Salmo 15. Uma dessas características é ser sincero, chegar diante de Deus com sinceridade, com verdade. Sincero significa que está sem cera. Sinceridade é a qualidade do que está sem cera, do que não vai diante de Deus com máscara. Aí no versículo 2 ele fala assim: saia a minha sentença de diante do teu rosto, atendam os teus olhos à razão. Davi aqui, diante da perseguição que ele está sofrendo, ele pede que o Senhor o julgue. Veja que Davi, quando ele pede que Deus faça o julgamento dele, ele tem certeza de que ele está sendo perseguido de maneira injusta. E é justamente porque ele está sendo perseguido de maneira injusta que ele pede que Deus lance a sentença dele. Porque quando Deus realiza o julgamento da nossa causa, quando a sentença do Senhor sai e ela é decretada, o Senhor executa essa sentença na terra. Quando Deus julga a nossa causa, quando somos perseguidos e o Senhor nos acha justos, imediatamente o Senhor determina, decreta: agora aquele que perseguiu de maneira injusta receberá as consequências pelas suas maldades, pelas suas perseguições injustas contra o próximo. E é por isso que Davi, sendo perseguido e se sentindo injustiçado, pede ao Senhor que saia a minha sentença de diante do teu rosto, atendam os teus olhos à razão. Ele pede que os olhos do Senhor observem a razão, observem o que está acontecendo. Quando passarmos por situações de perseguição injusta, o Salmos 17, no verso 2, nos ensina como orar. Vamos orar dizendo: Senhor, essa perseguição que esta pessoa ou que esse grupo está lançando contra a minha vida, ela é injusta. Então eu peço que o Senhor lance a tua sentença sobre mim e que o Senhor execute a tua justiça. Porque a justiça de Deus é perfeita. Davi socorre-se pedindo que Deus realize a justiça e que Deus profira a sentença a respeito da sua perseguição. Versículo 3 fala assim: provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. O que pensei, a minha boca não transgredirá. Veja que Davi fala para Deus: o Senhor provou o meu coração. No meio da perseguição nós somos provados. Somos tentados a amaldiçoar o nosso inimigo. Somos tentados a querer revidar, tomar da espada para nos vingarmos. E Davi reconhece essa situação e ele diz para Deus: o Senhor provou meu coração, o Senhor me visitou de noite. Quantas vezes, quando somos perseguidos, quando vamos dormir,
somos tentados a desejar o mal dos nossos inimigos ou somos tentados a amaldiçoar a Deus, ou somos tentados a desistir dos nossos planos. Nenhuma dessas três circunstâncias está correta. Querer vingar dos nossos inimigos não está conforme a palavra, porque mostra que não confiamos no Senhor. Cair em depressão e largar os nossos propósitos e projetos por causa da perseguição também revela fraqueza, quando a perseguição é exatamente o momento de ganharmos força e declararmos: nenhum inimigo vai me parar de alcançar o meu projeto e de realizar o que Deus prometeu na minha vida. E também a tentação de não confiar em Deus não convém. Mas Davi aqui diz: o Senhor provou meu coração, o Senhor me visitou de noite, o Senhor me examinou e nada achaste. Em outras palavras, Davi não desistiu da promessa de que ele seria rei de Israel, apesar de estar sendo perseguido. Davi não deixou de confiar, de continuar a confiar em Deus. Davi não se deixou abater, não se deixou cair em depressão e desistir da vida. É por isso que ele fala: examinaste-me e nada achaste. Davi está aqui com um espírito valente. Ele está sendo perseguido, ele percebe sim que está sendo perseguido, obviamente, mas ele fala: eu ainda estou aqui de pé e o Senhor sabe, o Senhor me examinou e o Senhor sabe, eu não desisti, eu continuo confiando na tua promessa e eu continuo confiando no Senhor. E é assim que o cristão deve permanecer em todo o tempo, quando está sendo provado. Deve continuar a confiar em Deus, deve permanecer firme, sem se deixar abater e cair em depressão, mas deve declarar: eu sei que o Senhor está comigo no meio de toda essa batalha, porque eu sei que o Senhor é o meu Rei, o meu Deus, o meu Senhor. E ele completa no versículo 3 assim: o que pensei, a minha boca não transgredirá. Em outras palavras, alguns pensamentos errados que quando a gente está sendo perseguido vem na nossa mente, Davi disse: eu não vou abrir nem a minha boca para dizer das coisas erradas que eu pensei. Davi estava reagindo contra todo pensamento contrário à vontade de Deus. Talvez tenha vindo algum pensamento de pegar uma espada, correr atrás do perseguidor e se vingar. E se nós lemos o texto de 1 Samuel, no capítulo 18 até o versículo 26, Davi teve a oportunidade de matar Saul. Mas em nenhum momento das oportunidades que ele teve mais de uma oportunidade. Em nenhum momento ele feriu Saul. Em outras palavras, o que ele pensou e que estava errado, que se ele matasse Saul, ele teria tomado vingança pelas próprias mãos. Mas Davi não fez isso. Houve uma ocasião em que ele cortou com a espada apenas um pedaço do vestido, da veste de Saul. E depois Davi disse: eu poderia ter matado você. E aqui está o pedaço do pano da sua veste, mas eu não fiz isso. E quando Davi não usa da própria força contra o seu inimigo, ele mostra que ele confia no Senhor. E ele está aqui orando no Salmos 17, dizendo para Deus:
contando para Deus da sua perseguição, e ele fala: o Senhor me provou, o Senhor me visitou de noite, o Senhor me examinou e o Senhor não encontrou nada. E o que eu pensei, a minha boca não transgredirá. O que eu pensei em fazer, eu não vou nem falar com a minha boca. Porque muitas vezes, quando nós somos perseguidos, nós abrimos a boca e dizemos: se eu pudesse, eu matava essa pessoa. Mas Davi disse nessa oração: o que eu pensei, a minha boca não transgredirá. Nem com a minha boca eu vou dizer: se eu pudesse matar ele, eu mataria. Nem com a minha boca eu vou dizer: esse maldito desgraçado que está me perseguindo. O que eu pensei, eu não vou deixar a minha boca dizer. O que está errado, eu vou guardar a minha boca e não vou dizer nada, porque eu sei o que eu tenho que fazer é pedir a Deus, conforme o versículo 1. Ouve, Senhor, a justiça. O Senhor é o meu juiz. É Ele que julga a minha causa, é Ele que está no controle da minha vida. Versículo 4. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor. Ou seja, com relação à forma como as pessoas estão me tratando, conforme a perseguição que eles estão colocando contra a minha vida. Eu observei a palavra dos lábios do Senhor, pela palavra dos teus lábios, me guardei das veredas do destruidor. Davi está dizendo assim: eu preferi ouvir os mandamentos de Deus. A palavra que sai dos lábios de Deus, a palavra dos teus lábios, que são as palavras que saem da boca de Deus, por causa das palavras de Deus, Davi fala: eu me guardei das veredas do destruidor. Ou seja, eu fiquei longe dos caminhos daquele que está buscando a minha destruição. Porque se Davi entrasse no caminho de Saul, ele poderia matar Saul. Mas Davi disse: como a tua palavra fala que eu devo esperar no Senhor, eu me guardei de entrar nos caminhos do destruidor. Eu fiquei nos teus caminhos, nas tuas palavras, na tua orientação, aguardando a tua providência, esperando na tua resposta, aguardando a tua justiça. É difícil isso, mas Davi resistiu à tentação de fazer a justiça com a própria mão e ele guardou-se do caminho do destruidor. Quando nós lemos 1 Samuel 18 a 26, Davi ficava se escondendo. Mesmo tendo a oportunidade de matar Saul, Davi não o matou. E Davi reservou no coração dele um princípio: que seja o Senhor que realize a justiça, e não eu, porque aquele que julga de maneira correta é apenas Deus. Nem com a boca dele, nós vimos aqui no versículo 3, ele ousou falar a respeito do seu inimigo. Ele entendeu: Deus é aquele que me guarda. Versículo 5, ele fala assim: dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Ele faz um pedido para Deus: que o Senhor dirija os meus passos, para que os meus passos estejam nos teus caminhos, nos caminhos de Deus. Que eu não dê nenhum passo por conta própria, mas que cada passo da minha vida seja dirigido pelo Senhor. E que cada passo esteja dentro dos planos do Senhor, para que as minhas pegadas não vacilem. Davi reconhece que tudo aquilo que nós fazemos, sem termos pedido a direção de Deus, fracassará. Mas aquilo que nós fazemos, segundo a ordem de Deus, prosperará. Porque tudo que nós fazemos na direção de Deus será confirmado pelo próprio Deus.
Então Davi, ele fica o tempo todo na dependência de Deus, mesmo no momento da tribulação e da dificuldade. Ele não se deixa levar por uma decisão de vacilo, por tomar decisões por conta própria em razão de situação de desespero, angústia ou aflição. Mesmo sendo perseguido, ele entende que o Senhor dirija os meus passos em todo o tempo, que os meus passos estejam nos caminhos do Senhor, porque eu sei que se os meus passos estiverem nos caminhos do Senhor, eu não vou vacilar. Verso 6: Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Veja que Davi, ele fala: Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Ele tem confiança de que ele não está fazendo nada fora da direção de Deus. Então ele fala: Eu sei que quando eu invoco a Deus, Deus quer ouvir a minha oração. Eu sei o que eu tenho feito. E ele pede: inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Será que você pode chegar na presença de Deus e dizer: eu sei que o Senhor quer me ouvir, porque eu sei o tanto quanto eu tenho me esforçado para fazer tudo o que o Senhor me tem pedido? Davi chegou diante de Deus e disse: eu te invoquei, ó Deus, porque o Senhor quer me ouvir. Aí, versículo 7, ele faz um pedido: faze maravilhosas as tuas beneficências. Tu que livras aqueles que em ti confiam, dos que se levantam contra a tua destra. Aqui Davi pede que o Senhor faça maravilhas no caminho dele, que as bondades, as beneficências de Deus sejam maravilhosas, sejam abundantes sobre ele. Ele fala assim para Deus: tu que livras aqueles que em ti confiam. Veja que Davi em nenhum momento é tentado. Ele se entrega à tentação de fazer justiça com a própria mão sobre os seus inimigos. Ele fala: tu que livras aqueles que em ti confiam. Ele confia em Deus, então ele fala: eu tenho certeza que o Senhor livra quem confia no Senhor. E o Senhor os livra dos que se levantam contra a tua destra. Davi tem um pensamento aqui: eu estou nas mãos de Deus. Então quem se levanta contra mim está se levantando contra o braço do Senhor. Então eu não tenho por que me preocupar, porque quem me protege é o próprio Deus. Eu estou nas mãos de Deus. Note a confiança que Davi tem da comunhão e do relacionamento que ele tem com Deus. Esse versículo 7 nos traz uma reflexão: que nós possamos estar com a nossa vida com tanta amizade com Deus, que ao sermos perseguidos, nós possamos orar assim: Senhor, Tu é que livras os que confiam no Senhor. E o Senhor é que se levanta contra aqueles que se levantam contra a sua destra. Versículo 8: guarda-me como a menina do olho, esconde-me à sombra das tuas asas. 9. Dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando. Veja que ele pede para Deus que ele seja guardado como a menina do olho de Deus, que ele seja escondido à sombra das asas do Senhor. No Salmos 91, um trecho fala assim: que ele me cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarei seguro. Como se Deus fosse como a ave que estende as suas asas para guardar os seus pintainhos. Ele se coloca como o filho que é protegido pela sua mãe.
lembrando que assim como a ave cuida dos seus filhos, Deus cuida, estende a sua sombra sobre os que confiam nele. Versículo 10, né? No 9, ele fala para Deus protegê-lo como a menina do olho e a sombra das asas, como se estivesse debaixo da ave que cuida dos seus filhos, em relação aos seus inimigos, que estão oprimindo ele e que são mortais. Veja que ele fala dos meus inimigos mortais que me andam cercando. 10. Na sua gordura se encerram e com a boca falam soberbamente. Davi está falando dos inimigos dele. Ele está falando assim: os meus inimigos estão na fartura, eles estão na gordura, eles se encerram, ou seja, eles se fecham numa sala, né, cheios de gordura e com a boca falam soberbamente. Então, esse texto nos mostra que o Salmos 17 é muito provável que foi escrito falando a respeito da perseguição que ele sofreu do rei Saul, porque Saul estava no palácio, vivendo na gordura, na fartura, vivendo como rei de Israel, falando com soberba, dizendo que mataria Davi. Versículo 11: andam-nos agora espiando os nossos passos e fixam os seus olhos em nós para nos derribarem por terra. Era isso que Saul queria. Mandou que pessoas procurassem onde Davi estava, espiando os passos dele para ver se o poderiam matar. Verso 12: parecem-se com o leão que deseja arrebatar a sua presa e com o leãozinho que se põe em esconderijos. Ele fala parecem, porque Davi sabe, eles podem ser fortes, eles podem ser reis, eles podem ter sido enviados pelo rei contra mim. Eles podem parecer que são como o leão que quer arrebatar a sua presa, como o leãozinho que se esconde para pegar a sua presa, mas eu sei que eles só parecem que são fortes. Porque veja o que ele fala no versículo 13: levanta-te, Senhor, detém-no, derriba-o, livra a minha alma do ímpio pela tua espada. Davi não confia, embora ele tivesse destreza e pudesse realizar a justiça pela própria mão. Ele fala: eu reconheço que o meu inimigo é parecido com o leão, ele tem força, mas eu não tenho que me preocupar. Eu peço, levanta-te, Senhor, porque eu sei quem é o meu Deus. E eu vou pedir para que ele se levante. Eu vou pedir para que ele detenha o meu inimigo, para que ele derrube o meu inimigo, para que ele livre a minha alma do ímpio pela espada do Senhor, porque quando o Senhor realizar a justiça do Senhor é perfeita. Ele confia totalmente no Senhor. Ele não ignora a força do inimigo, mas ele reconhece a superioridade da força do Senhor. Ele fala aqui: levanta-te, Senhor, lendo de volta o 13, detém-no, derruba-o, livra a minha alma do ímpio pela tua espada, livra-me dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida. Veja que o rei Saul, quando perseguiu Davi, ele estava preocupado em preservar o seu reinado. Ele já tinha sido derrubado da graça por ter desobedecido a Deus. Ele estava preocupado em honrar o próprio nome. Saul estava fora da direção de Deus. Se Deus determinou que você tenha uma vitória para receber, uma posição para ocupar, um lugar de promessa que Ele reservou para a tua vida, por mais que os teus inimigos queiram arrancar de você essa posição, eles não podem arrancar. Se Deus decretou na sua vida, você receberá. Os irmãos de José
tentaram fazer com que ele não fosse honrado quando ele teve o sonho de que o sol e a lua e 11 feixes se curvavam diante do feixe dele. Disseram: ele não vai reinar sobre nós. Lançaram ele para o Egito como escravo, venderam ele como escravo. Anos depois, José estava como governador do Egito e o sonho que Deus prometeu para José aconteceu. Os próprios irmãos se tornaram inimigos de José, mas a promessa de Deus se cumpriu na vida de José. Deus disse que Davi sucederia Saul. Saul ficou preocupado com a porção dele nessa vida. Ficou preocupado com o seu ventre, de continuar sendo rei, de alimentar os seus filhos com a riqueza do palácio. Estava completamente fora da direção de Deus. Mas a promessa que Deus fez para Davi, de que Davi seria o rei, se cumpriu. E veja que Davi ora assim: livra-me, no versículo 14, dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida e cujo ventre enches do teu tesouro oculto. Davi está dizendo, eles estão lá no palácio. O rei Saul está comendo das iguarias do palácio, o ventre deles está sendo cheio do tesouro oculto, mas esse tesouro oculto é de Deus. É Deus que está permitindo que ele ainda permaneça no palácio. E cujo ventre enches do teu tesouro oculto. Ele fala, tudo que ele está recebendo lá é do Senhor. Seus filhos estão fartos, e estes dão os seus sobejos às suas crianças. Davi está se referindo ao rei Saul, dizendo, a família dele, os filhos dele, os descendentes dele estão fartos, porque eles estão lá no palácio. E os filhos dele, estes, dão os seus sobejos às suas crianças, dão o que sobra para os seus filhos também. Agora o versículo 15. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Esse versículo 15 traz uma revelação de que Davi guardou uma comunhão muito grande com Deus. Veja que ele fala que, quanto a mim, eu estou sendo perseguido, eu estou sofrendo essa situação, mas o que vai acontecer comigo? Eu vou contemplar a tua face na justiça. Eu vou ver o próprio Deus realizando a justiça no meio de tudo isso. E eu ficarei satisfeito da tua semelhança quando eu acordar. Veja que ele fala assim, quando eu acordar, ele traz aqui, esse texto traz uma revelação sobre o futuro, de que mesmo quando ele morrer, quando ele partir da terra, quando ele acordar, ele vai estar com Deus. Ele diz assim, eu vou ficar satisfeito, porque quando eu acordar da perseguição dessa situação, mesmo que essa situação me leve na morte, quando eu acordar, eu serei semelhante ao Senhor. Lá em 1 João no capítulo 3, está escrito que nós seremos semelhantes a Ele, porque assim como Deus é, nós o veremos. Nós só podemos ver Deus quando ficamos semelhantes a Ele. Então, Davi, aqui nesse versículo 15, mostra que no meio da perseguição, mesmo que ele morresse, ele sabe que se ele morresse, quando ele acordasse, ele estaria semelhante a Deus, estaria no reino de Deus. Então, Davi aqui mostra uma extrema confiança em Deus. Ele mostra que em nenhum momento ele confia nele. Ele confia exclusivamente na justiça de Deus. Então, essa oração é um convite. No meio da perseguição, tenha confiança. A promessa que Deus fez na sua vida vai se cumprir, independente do que os seus inimigos fizerem ou quiserem fazer ou façam contra você. Confie na justiça do Senhor. Ao ser perseguido, diga: o Senhor é
aquele que me guarda. O Senhor é aquele que me cuida como a menina do olho dele. O Senhor é aquele que me protege na sua mão. Eu estou na destra da mão de Deus, como Davi disse nesse salmo. Em complemento a esse salmo 17, recorde-se do salmo 23. O famoso e muito conhecido salmo 23, no verso 1, fala que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não faltará proteção, não faltará segurança, não faltará o que você precisa para ser protegido e guardado do mal. Deus abençoe, confie sempre no Senhor. Você está como a menina do olho dele. Você está na destra da mão do Senhor. Toda promessa que ele te fez se realizará, porque o Senhor é forte e não importa quem seja o teu inimigo. O Senhor consumiu o carro de Faraó e todos os seus cavalos e cavaleiros no Mar Vermelho, e o povo passou em seco. E Deus honrou o nome dele sobre o povo de Israel e honrará sobre a tua vida. Deus abençoe. Em nome de Jesus, amém.